Prazer estar com você mais uma vez nesta manhã. O texto de hoje está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, onde trata de Jesus no mar da Galileia e o ousado Pedro, não é? Caminhando sobre as águas. Essa lição tem algo maravilhoso para você e para mim. Envolve uma experiência de fé, de autoconfiança, envolve uma experiência de relacionamento com Deus, e é sobre isso que eu quero tratar com você nesses poucos minutos. O texto diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Está aqui no livro de Mateus 14, os versos 22 em diante. E diz: e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus anda por sobre o mar. É a história que estamos tratando aqui agora. Marcos defende a ideia de que iam para Betsaida, ou que passariam por Betsaida para chegar em Cafarnaum. Porém, o vento os distanciou de seu destino. O milagre de hoje nos dá uma excelente lição de comunhão e também relacionamento com Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele mantinha comunhão através também da oração. E Jesus orou em primeiro lugar por si mesmo, e para que pudesse fazer conhecido sua missão a todos os homens. E em segundo lugar, ele pediu por seus discípulos nas horas de trevas e provas que viriam sobre eles. Não é confortante saber que temos um Deus que intercede por nós? Caindo a tarde, estava ele só. Você recorda do último momento em que você esteve a sós com Deus? Eis aqui o segredo de uma vida espiritual de sucesso. Enquanto isso, os discípulos já estavam a uns 4 a 5 quilômetros. Era a madrugada e, como não bastasse, o vento soprava ao contrário. A quarta vigília romana era algo em torno das 3 da madrugada e até às 6 da manhã. Não era somente o vento que estava ao contrário, mas também o coração dos discípulos. Mas o tormentoso mar pôde acalmar a tormenta que invadia a sua alma. Às vezes nos encontramos à deriva, no tormentoso mar escuro das dificuldades, e somente Jesus pode acalmar a tempestade. Meu amigo, a quarta vigília da tua vida somente você conhece, não é? As pessoas olham para você e olham para mim e não fazem ideia das tormentas que nós vivemos a cada dia. Quantas lágrimas derramadas, quantas noites sem dormir, quantas tribulações vividas por alguma circunstância. Mas o lindo dessa história é que nessa hora aparece Jesus. Eu não sei como você irá vê-lo, mas o triste é que por um lapso de tempo eles tiveram medo e exclamaram: é um fantasma! Segundo a escritora Ellen White, o livro Desejado de Todas as Nações, na página 344, diz que os discípulos gritaram a primeira vez de medo, mas logo que os conheceram, gritaram pedindo socorro. Faça um apelo ao teu coração, conheça mais Jesus, passe tempo com Ele. O ousado Pedro referiu a Jesus palavras de fé e no mesmo momento palavras de autossuficiência. E Jesus aproveitou aquele momento para que o famoso Pedro aprendesse algumas lições. Pedro saiu do barco pela fé, mas essa foi somente enquanto ele manteve os olhos em Cristo. Quando deu uma olhadinha para certificar a reação dos amigos,
ele começou a afundar. Não importa o que as pessoas pensam de nós. Pare de olhar para os outros, pare de culpar os outros por sua fé frágil, pare de criar circunstâncias e desculpas esfarrapadas. Permita-me dizer algo agora. Talvez eu esteja falando para você que começou a afundar assim como Pedro. Ou talvez você não esteja mais seguindo a Jesus por causa de alguém. Se você não está mais na igreja hoje, é porque na verdade você nunca esteve lá. Mas fique tranquilo, a força do vento o assustou. A autoconfiança falou alto até no coração de Pedro, mas ele gritou: "Salva-me, Senhor!" Prontamente, Jesus estendeu a mão. Jesus não censurou a Pedro por querer andar sobre as ondas, mas por abandonar a fé. Diz o relato que os que estavam no barco o adoraram. Foi nessa ocasião que os discípulos confessaram pela primeira vez que Jesus era o Filho de Deus. Hoje peço a Deus que abençoe o seu dia e que o faça ter uma experiência real com Ele. Mas não espere a noite chegar e, por favor, nunca tire os olhos de Jesus. Grandioso Deus e Pai, abençoa este amigo, amiga, esta pessoa querida que acabou de ouvir aqui esta reflexão. Abençoa-nos, dá-nos um bom dia na tua companhia em nome de Jesus. Amém.